Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais um Florida Connection, esse aqui é o nosso sexto episódio. Hoje vamos ter um bate-papo muito legal, mas você já sabe, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda para algum amigo. Aqui é o local onde a gente conecta com pessoas, com empresas, e é o local onde você vem para poder estar aprendendo e ouvindo histórias que pode estar construindo e te ajudando na sua jornada. Walter, nossas introduções de hoje, por favor. Vamos lá, e não esqueça de adicionar o sininho, hein? Sininho, isso aí. Hoje no podcast temos uma convidada que transforma ambientes com elegância, personalidade e muita criatividade. Fundadora da Mazda Decor, vem conquistando espaço no mundo da decoração com proposta que une estilo e propósito. Vamos conhecer nos bastidores da marca, suas inspirações e desafios da empreendedorismo criativo. Seja muito bem-vinda, Bruna e Gabriela. Obrigada. Muito As obrigada. duas irmãs. Olá. Muito obrigada, muito obrigada. Tudo bem? Que prazer enorme ter vocês aqui. Queria saber um pouquinho da jornada de vocês. Fala pra gente aí um pouco de onde vocês é do Brasil, como que foi a vinda para os Estados Unidos. É uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui. O pessoal quer saber como que foi parar aqui, quanto tempo de América. Conta aí pra gente aí. Começa, você chegou Eu? primeiro. Pode Vamos começar lá. aí, você que veio. Somos lá de Diadema, São Paulo. Eu tô aqui já há quase 11 anos. Cheguei há 11 anos aqui. Já trabalhei bastante de diversas coisas. Até a senhora Bruna e minha mãe virem pra cá uns 8 anos atrás. 8 anos. Idade da minha Aham. filha, fácil de lembrar. Elas já tinham a empresa no Brasil de cortinas. E eu já conhecia aqui alguns profissionais. Quando elas chegaram, eu falei, gente, não tem... É um ramo aqui muito escasso, não tem mão de obra legal aqui. E aí, quando elas chegaram, nós decidimos abrir a empresa aqui, nós três. E, desde então, estamos trabalhando juntas. Quase Não, enlouquecendo. mentira. Aí lá Como vem. vocês podem perceber, somos nós duas, a nossa mãe, ela só... É chefe verdade. mesmo, né? Só Então- cuida do dinheiro. Ai, Exatamente. Eleusina, Ela colocou a gente no nasceu mundo na aí, vida, exatamente. Então ela é a CEO da empresa. Então eu e a Gabriela somos a parte operacional e minha mãe realmente é quem tá ali por si. E você também era de Diadema, Bruna? Sou de Diadema. Gente, vai ser uma coisa muito engraçada que eu Pertinho vou falar. de casa, né? Deixa Eu eu era falar de uma Santo coisa André. muito legal, Aqui, que ó, todo esse eu mundo nunca junto, contei né? nem o podcast. Eu trabalho com Lá vai, ai, meu Deus. eu trabalho com cortina já tem 22 anos. E tem uma coisa que é muito engraçada. A gente é de Diadema, não sei se vocês conhecem, mas Conheço. Diadema é assim, Há 30 anos atrás era feio, né? Hoje em dia tá bonitinho, não tá? Com bem certeza feio. não. É bem feio. Walter não precisa... Não... Menino, tá é bem bonitinho. feio, mas Mas é querido. eu trabalhava é muito para os lados de Moema, né? Então a gente fazia muito Aeroporto. São Paulo, a gente fazia muito, como que é? Lá longe, aquela região bem Bluken, conhecida. Itaim Alphaville, Bibi, a gente fazia Alphaville. Então o que acontecia? Quando eu ia atender esses lugares, eu não podia falar que eu morava em Diadema, porque quando eu comecei a vender, gente, o que eu perdi de cliente, olha, vocês não valem nada, viu? Pô, é o mesmo serviço que eu faço hoje. Só que quando eu falava de onde era, o pessoal fugia. Aí eu tinha que falar que era de onde? De São Bernardo. Depois casei com o meu marido de São Bernardo mesmo, atraí. Mas a gente tinha que mentir de onde eu era. Meu Deus, discriminação Mas por pra causa Era da super. Mas pra ele você falou que era de Diadema Não, ele pra sabia. conhecer? Não, pra ele eu sabia Pra já. conhecer ele? Claro, tinha que saber, De onde você é? tinha que saber Se falasse de que era de onde eu Diadema. Não, você não falou pra ele no primeiro dia, olha, eu sou de Diadema e tal. Não, meus amigos me zoavam. Gente, era motivo de chacota. Meus amigos da faculdade, Gente, é um nossa, vocês não absurdo. têm noção. Nós Nossa, tínhamos uma eu era amiga bullying. que ela morava no Jardim Campanário, em Diadema. Horrível. Pior Então, que o meu. Eu era no era o centro, pior, tá? não, Morava no graças a Deus, centro a de gente tava Diadema. bem, centro, exato. era a parte E ela boa. falava que ela descia na avenida principal, perto da casa dela, ela descia e ela carregava um outro sapato dentro da bolsa, porque era só barro. Então, Gente, nós vamos ser, como fala, não é bloqueado, é cancelamento aqui, pô. Não, gente. A galera de Diadema aí, ó, o pessoal de Diadema, nós Eu te amamos. amo, eu amo. Eu gosto. Não, pior que eu gosto mesmo. Eu gosto de mas, verdade. mas pra o pessoal Mas de assim... fato, há 20 anos atrás era isso mesmo, Diadema. Gente, era assim uma loucura, porque... E outra, eu era novinha também, né? A gente não sabe os macetes, né? De muita coisa quando a gente começa. Então, eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha 15 anos, quando eu comecei a fazer cortina. Então, quando eu abri a minha primeira empresa lá no Brasil, eu tinha ali uns 19. Então, imagina, você com 19 anos, você não sabe que se você falar o lugar que você mora, você não vai conseguir vender, porque o pessoal é preconceituoso. Então, assim, minha mãe, que era quem fazia as cortinas, que é quem fazia aqui também quando a gente começou, era o mesmo serviço. Mas lá o pessoal
tinha essa discriminação e a gente teve que mudar aí Tá vendo como a pessoa o muda? negócio. De Diadema para América, na Flórida. Pois é, gente. Orlando, Olha os Flórida. meus clientes agora que não quiseram fechar comigo porque eu morava em Diadema, ó. Agora, Ó, o que perderam. Diadema em São Bernardo. Pois é, podia vendo? ficar na sua casa. Pois é. Masa não, porque ainda não era esse nome, mas... e era a mesma qualidade, mesmo tudo. Mas, enfim, essa é uma curiosidade que ninguém sabe ainda. E essa história das passamos. cortinas, isso é algo que veio de família? Como que entrou nesse ramo? Como que... Família. Super. Corre na Já veia. de família, então. Corre na veia. Nossas tias, nossa avó, todo mundo costura na família. Que legal. Nossa mãe era costureira também. E quando eu comecei a trabalhar lá com minha mãe, que eu tinha 15 anos, a gente trabalhava para uma loja muito famosa lá no Brasil, em Moema. E aí depois, quando eu saí com 18, que aí eu já abri minha empresa, levei minha mãe comigo e aí a gente não parou mais. Desde os 18, fazendo isso. Vamos até empreender hoje. agora na América. Pois é. Aí foi... E a chegada na Coragem. América? Como que foi essa chegada na América e empreender na América? Bom, você foi empresário no Brasil e foi empresário aqui. Essa é uma pergunta que geralmente eu gosto de fazer pessoal. Qual que é a diferença de ser empresário lá no Brasil e estar empreendendo aqui nos Estados Unidos? É porque ser empresária no Brasil, você tem psicológico ainda. Então, eu acho que você empreender no Brasil é mais fácil, porque você tem a sua mente tá mais tranquila. No Brasil você tem amigos, você vende para o seu próprio Sua povo, língua. sua língua. Então, ok. Aqui, quando a gente abriu a empresa, eu não falava inglês. Gente, então, eu que vendia loucura. fazendo mímica. Literalmente, Que gente. loucura. Sabe aqueles chinesinhos na 25 de março? Pastel, flango? Era eu. Show you. Foro. Beautiful, beautiful. Era só o que eu sabia falar. Então, eu vendia para americano fazendo mímica. A gente tinha uma máquina de costura de $150 do Marketplace. Todo Porque a gente know-how não que tinha vinha do dinheiro. Brasil não funcionava aqui, porque os nomes são completamente A diferentes. gente não os sabia produtos são nome, a gente não diferentes. sabia onde comprava tecido. A gente ia procurar na Joanne, gente, tecido, para vocês terem noção. Então, a gente ramelou tudo isso sem investidor, sem grana, porque a gente estava assim, do zero, quando a gente começou, na garagem da Gabriela, morando todo mundo junto. Gabriela, o marido, a filha, eu, meu marido, minha filha. E aí, para piorar, minha mãe veio, que se separou do marido também. Foi uma loucura, assim. Mas foi tão gostoso, Mas porque foi a gente bom, ficava foi. assim, todo legal. mundo junto, um ajudando o outro. Eu acho que isso foi essencial, porque uma ajudava a outra, sempre tinha alguém para olhar as crianças. E a gente trabalhou, gente, sem brincadeira, de domingo a domingo. Incansavelmente. Encontrei meu muito Deus. Carlão em obra. De madrugada. A gente fazendo instalação. Gente. A gente mesmo fazia instalação, a gente vendia, a gente montava, Cortava, a gente cortava, costurava. a gente costurava, a gente instalava, a gente fazia tudo. E sem falar o seu idioma, sem ter dinheiro para iniciar o processo inteiro e sem saber nada, aprendendo tudo do zero. Porque no Brasil eu sabia tudo já. Sabia fornecedor, conhecia todos os tipos de tecido. Aqui a gente começou do zero. E a Gabi não sabia nada de cortina. Tinha mais esse. Então, assim, Aprendiz. ela era aprendiz. Então, eu tinha a Gabi aprendendo e a gente tinha que começar tudo do zero. Foi uma loucura. Foi loucura. assim. A Gabi só tinha o know-how aqui de 4 anos, 5 anos na América. Eu tinha o conhecimento da América, mas da cortina... Sabia onde abrir uma conta de banco? A Gabi sabia. Sabia. Aham, o conhecimento daqui. O que foi essencial também. Foi bom. essencial, foi Aham, bom. Pois é. Foi excelente. Mas foram, Mas assim, foi. os 2 primeiros anos da Masa, Foi a gente punk. basicamente trabalhou de graça para conseguir aprender como trabalhar aqui, os 2 primeiros anos. Então, a gente ainda trabalhava em paralelo fazendo outras coisas. Os nossos maridos, né, no caso, que a gente se dedicou de corpo e alma para a Masa desde o começo. Os nossos maridos, detalhe, isso também é uma coisa que vale ressaltar. A gente ama vocês, eles foram realmente assim, Escravos. trabalharam escravizados de graça. Desculpa. Gente, Nossa, quem não é tem... legal falar isso. Olha, gente. para os maridos, Mas se foi, você assim, tem uma essencial. esposa que pede sua ajuda, que você vê que ela está empreendendo, que ela está tentando, gente, ajude, porque hoje ó, os nossos maridos estão tranquilos. Mas Exato. assim, eles trabalharam Então muito de fica a graça, eles dica. acreditaram Fica a muito no dica. nosso sonho. Então acreditem nos sonhos das suas esposas. E era que vale a louco, pena. um sonho muito louco. Mas isso é o legal do casal, né? Igual vocês passaram tudo isso daí, esse perrengue, falar assim, um perrengue, Aham, todo mundo junto, dentro de uma casa só, tal, tudo. Loucura Mas total. a união fortaleceu, que vocês estão Demais. juntos até hoje, não teve problema. Probleminha assim, sempre tem, mas isso daí fortalece. Com Da certeza. união
entendeu? Traz um negócio legal, aquele pacto. É um pacto com o marido, Não, o negócio, esse pacto que você fala, todo mundo tinha que fazer dar certo. A gente tinha que fazer dar certo. Não então, dá, assim, não tem as nossas plano B. famílias estavam Não tem plano B, exatamente. é só o plano A. Só tinha plano A, tinha que dar certo. Ai, Bruna, mas e se não der? Não tinha como não dar certo. Não tinha essa opção. A gente só tinha a opção de trabalhar e fazer a empresa crescer. E todo aí foi o que a mundo gente acreditava no plano. Todo mundo É acreditava. um family no business. processo. Aham. Todo mundo, a família ali tava Literalmente, junto ali. family business Exatamente. total. Porque depois da garagem, a gente alugou uma casa grande. Aí a gente já ficou, né, tranquilas na vida. A gente alugou uma casa bem grande. E aí, não, mas a casa era bem grande, Era pelo grande. menos. Porque essa primeira tinha 2 quartos, Tinha um tá? quarto pra Esse é cada um, detalhe pelo diferente menos. que a gente não A falou. primeira não tinha. É, então a segunda casa que a gente alugou pensando na família inteira. Todo mundo tinha seus quartos, era uma república. E a gente tinha uma sala que funcionava o ateliê e na garagem funcionava a tapeçaria. Então, seu celular, amor? Não sei, É deve sempre ser. isso, ó. E o aí- celular não para. O celular não para, Gabriela. Gente, é sempre a Gabriela. Quem acompanha Não sabe. tem problema. Depois nós corta. E aí a gente trabalhava nessa casa. E aí depois de 2 anos de Masa, a gente alugou o primeiro galpão. E aí as coisas começaram a, parece, melhorar e andar. E aí não parou mais. E você que está aí no Brasil, você acha que é fácil, você acha que é... Vocês estão escutando. Todos aqui que a gente faz esse bate-papo, todos falam a mesma coisa. No começo é perrengue. É perrengue É puro. perrengue E aí a total. pessoa olha assim Total, e pensa, total. olha, mas é Que fácil sorte. também. Que sorte que elas deram. Nossa, Ah, nossa, que que sorte que elas sorte que deram. essas Olha meninas só que têm. legal. Gente, não é sorte não. Trabalho É muito assim. trabalho. Trabalho e até duro. hoje também, né? E A gente até trabalha hoje muito. trabalha Sempre. muito. A gente trabalha Mas assim, eu muito. vejo assim, vocês falaram que não tinha plano B. Mas em algum momento pensaram em desistir? Nunca. Teve algum momento assim, algum dia de falar, gente, o que a gente tá fazendo aqui nesse lugar? Tem uma Nunca. coisa que é muito interessante sobre eu e a Bruna, que é assim, é uma coisa que eu admiro muito. A confiança e a fé que nós temos no vai dar certo, a gente em nenhum momento pensa que vai dar errado. Não tem. Até quando o negócio parece que vai dar tudo errado, a gente olha uma pra cara da outra e fala, vai dar certo, né? Tá ótimo. E vai. Os nossos É maridos, incrível. os nossos esposos, ambos, eles estão muito parecidos. Todas as ideias que a gente tem no começo, eles ficam. pé Calma, atrás. mas Será? vocês têm certeza, gente? Quando a gente alugou o primeiro galpão, gente, a gente tinha 2 máquinas de costura. Não tinha, Era um nem, gal- não tinha nem o que colocar dentro do galpão. E eles falaram, calma, gente, vocês vão fazer um investimento desse, tem contrato. A gente não pode quebrar o contrato e, vamos sair do galpão. E eu e a Gabriela olhamos e falamos, caramba, desde o começo a gente queria nosso ateliê aqui nesse lugarzinho de Winter Garden, perto do centro. Deu certo. Vamos lá, vamos alugar. Pronto. Um Então galpão vai de dar quase certo. 2.000 square feet para 2 máquinas e Gente, 2 se vocês prateleiras. verem os vídeos do nosso Só. galpão, a gente limpando, porque a gente que limpou ele, pintou, a gente fez tudo quando a gente mudou. O primeiro lá que nós O primeiro, Aham. exato, o primeiro. Gente, eu juro pra vocês, eram 2 maquininhas de costura. Era A muito mesa que sensacional. era, os pés da mesa era tipo um tampo em madeira que a gente tinha feito e os pezinhos eram 2 nichos da IKEA. Era isso que tinha no nosso galpão, tipo, tinha 3 rolinhos de tecido e acabou, não E tinha. perrengue, né? E, Aí e a gente trabalhando. Monta mezanino, desmonta mezanino. Nossa, Isso, não me lembro disso que eu chorei com isso. Monta mezanino, desmonta mezanino. Gente, a Esse gente, foi detalhe, a gente não tinha dinheiro, tá? A Masa tava ali crescendo. A gente pegou todo o nosso dinheiro e investimos no mezanino. Todo que era pouco, tá? Todo o nosso dinheiro. Era pouco. A gente pegou ali, sei lá, $5.000, né? 5, 6 mil E dólares. a gente falou, vamos investir na ampliação desse galpão. Vamos criar um mezanino. E aí a gente criou o mezanino. Ah, mas Ai, ele tava meu Deus, bonitinho. tava lindo, ficou lindo. Um mês depois o bombeiro chegou e falou, ai, que lindo, cadê o permit? E a gente falou, mas calma, não Precisa. precisava de permit. O dono do building falou que a gente podia fazer, que todo mundo tem, ninguém tem permit. Aí ela falou, ou vocês têm o permit ou vocês tiram, e é isso. Ou então eu vou fechar aqui e vou dar uma multa pra vocês. Eu falei, Meu Deus. e eu chorava, e eu falava, Gabriela, e agora? Como que a gente vai fazer pra pegar esse permit? E Resumindo, o pior não foi nem isso, foi que pra destruir o mezanino a gente teve que pagar também. Ou seja, a gente pagou pra fazer e pagou pra tirar. Ai, gente. Gente, ó, tá aí a prova. Quando Olha. acontece assim uma coisa muito grande, que você tiver em desespero, lembra que passa e um dia você vai rir disso. Ó, hoje eu tô rindo, hoje em dia não dói mais. Mas na época, meu época amigo, doeu.
triste. Doeu. Na época doeu, e aí depois Deus, ele é maravilhoso, né? Ele tira e depois ele dá em dobro. Dá em dobro. E aí o que ele tirou ali foi só para ensinar a gente a valorizar o que a gente tem hoje. Porque ali não passou um ano, a gente teve que alugar um espaço maior, outro galpão, e aí tudo que não tinha dado certo nesse mezanino deu em dobro, depois a gente pegou outro maior ainda, então... E assim Depois estamos dá indo. errado primeiro para depois dar certo, mas, Mas a gente bacana. passa por um Qual que foi o grande diferencial, assim, né? Quando vocês chegaram aqui, uma empresa americana, porque, obviamente, a Mazda Decor oferece em termos dos serviços. Que vocês viram ali no mercado uma necessidade que não tinha? Um diferencial, tipo assim, uma empresa americana de cortina, que você hoje deve conhecer alguma, e falar assim, não, a empresa americana, ela trabalha dessa forma aqui, vamos correr na contramão ali. Eu queria falar bonito, assim, que a gente fez um estudo de mercado, mas conta a realidade, Gabriela, como foi? Gente, eu queria falar para vocês que a gente chegou e quando a gente foi abrir a empresa, Business plan, a gente fez um business plan e a não. gente estudou, tem a empresa tal que é líder de mercado. Vamos na loucura. Então vamos fazer isso. É Como foi que a aquele gente fez, famoso Gabi? meteu o louco. Meteu A gente fez. Gente, Vocês Pegou estavam a fazendo o gente, que vocês fez- amavam e... não, Basicamente, assim, não. vai, a gente A não gente começou tem do o zero, conhecimento, porque aham. eu já trabalhava com isso. Quando eu cheguei Exato, aqui, já eu já tinha no tinha ramo. mais de 15 anos aí quase de 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 cortina. trabalho com cortinas. Fora Mas nossa mãe, que a gente sempre foi não, sensacional. a gente não estudou, a gente nunca. A Masa nunca parou, nós, eu e a Gabriela, a gente nunca parou para fazer uma pesquisa de Não, mercado, igual para eu- saber Jamais, quanto que a nada. empresa cobra. É o E- mínimo que você tem que fazer, né, numa empresa. Gente, não façam isso em casa, você tem que saber. Mas a gente nunca fez. A Então, gente é igual a gente eu, vai e no o- feeling. eu e o Carlão. Eu e o Carlão, às vezes... Agora a gente tá com mais com o pé no chão, né? Mas É, já depois a gente aconteceu. depois- Já aconteceu. Aí um olhar para o cara do outro e falar, meu, calma, velho. Nós estamos indo igual uma vaca louca. Sem parar. Sem Só parar e não fazendo. estamos pensando nas consequências. Então, vocês não estamos entendem bem. pensando. É entendeu? isso, Então é vamos isso. parar e vamos começar a analisar. Aí começamos a parar, delegar a função. Aham. Porque que é chamava importantíssimo. muito pra gente. Então começamos a delegar um pouco mais de função para dar o respiro tanto para ele como para mim. Então Mas eu são acredito coisas que que para você, vocês também é a vocês, mesma acho forma. que vocês passaram então pela mesma coisa. Então assim, quando a gente começou, a gente só foi. A gente não parou para pensar, Pra pensar, ai, pra quanto analisar." que a gente vai cobrar? Cara, quanto a gente precisa para pagar nossas contas? É o que a gente vai cobrar. Bom, Então a gente cobra o suficiente para pagar as nossas contas, fazer um negócio, se pagar pelo menos. Ai, mas como que as outras empresas fazem? Até hoje eu não sei como as outras empresas fazem. Eu sei que a Masa faz aqui e eu sei como a nossa empresa Mas trabalha. não tem muitas gente para não americana, para. né? Tem. Não, basicamente, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu Eu andei não vendo, ninguém não faz vejo aqui. muito. Assim, tem os pequenos... as empresas americanas têm os workrooms como pequenas masas bem Aham. pequenininhas, nada perto, assim, da estrutura que a gente tem. Que Com fazem uma os costureira ali que faz bem devagarzinho, um projeto aqui, outro ali. E aí eles pegam vários workrooms e delegam. E eles compram. Você me cobra 1.000, então eu cobro 7.000 do cliente final. Então acaba que a faca entra bonito Sim. na empresa americana. Então é muito caro. E cortina aqui é uma coisa bem valorizada. O que não aconteceu com a gente. Então a gente fez. Muitas pessoas já pediram para virar revenda da Masa. Nós nunca abrimos isso, porque a gente preza muito pela qualidade do nosso atendimento, né? Então a gente gosta de ter isso. Talvez um dia a gente abra, mas até hoje nunca foi o foco. Mas a gente foi assim, a gente foi fazendo. E agora, como vocês, a gente tem um tempo maior. A equipe aumentou, graças a Deus. Então hoje a gente tem tempo de pensar nos próximos passos e dar uma estudada um pouco maior no público americano, que tem algumas empresas grandes que a gente acha que são legais, assim, as maneiras com que eles trabalham, mas nunca houve. Bruno, A Uma gente nunca pesquisa de sentou mercado. para fazer não uma tava pesquisa de nem mercado. Acho que Nunca. não estava nem na ideia de vir essa pergunta, mas surgiu agora. Vocês nunca tiveram uma ideia de montar uma filial, que eu acredito, tá? Que nós estamos perto de Miami. E Miami, o público de Miami é um público diferenciado, tá? Não que Orlando não seja, mas Miami costuma ser um público mais elitizado. Aham. Vamos colocar assim.
A turma fala que Orlando é o interior e Miami é a elite, entendeu? São obras diferentes. São Esse obras trabalho, diferentes. a gente... Ou montar uma filial, ou então, como muitas empresas brasileiras estão vindo para cá e fazendo, montar uma, como fala, uma franquia. Uma franquia da Masa. Sim, mas, inclusive, esse é um assunto que a gente conversa hoje. Mas Está nas para nossas fazer pautas. isso, a gente não pode fazer como a gente fez a Masa, só ir fazendo. Então, para isso hoje, a gente precisa finalizar alguns processos dentro da empresa. Então, a Gabi, ela Estamos é muito... nesse- Ela é muito essa parte da empresa. Então, ela está à frente de fazer a finalização de um sistema. Então, hoje em dia, a Masa tem um sistema próprio. Então, tudo roda, produção, integrado. venda. Exato. É tudo completamente integrado. Então, da forma que funciona, para a gente abrir uma filial ou uma franquia, nós temos que ter um processo muito alinhado interno. Bem organizado. Para que isso dê certo a partir do momento que sai do nosso olho direto. A Porque gente tem que hoje ter na Masa, treinamento também, nós estamos né? ali todos os dias, o tempo inteiro. Então, para sair dos nossos olhos, a gente tem que estar com isso muito bem estruturado, alinhado, com processos Mesmo bem... porque se você abrir uma filial, no entanto que você vai ter uma pessoa competente ali, um gerente, algo para um supervisor para cuidar dessa filial. outra, Mas na questão de uma franquia. aí já fica uma coisa mais difícil, porque você não vai estar o 100% do tempo ali em cima ali, e é o seu nome que vai estar no mercado. É essa partezinha aí do Essa é o parte seu que pega. nome Porque que é o que pega pra gente. Porque o nome é a única coisa que a gente tem na vida, né? esse tempo que Exato. tem de Masa, você tem o nome que foi criado, que hoje aqui, pelo menos em Orlando, que você fala em Masa, todo mundo conhece Sim. vocês. Graças a Entendeu? Deus, Todo hoje mundo conhece Obrigada. vocês. a nossa empresa é referência dentro Sim, é disso. referência. A todas as empresas que começaram depois, eu acredito que, se não todas, a grande maioria, tem a nossa empresa como uma referência ali. Isso era uma coisa A que pesquisa nós- de mercado, acho que é Sim. aquilo lá. Eles olham e falam, olha, acho que essa Sim. empresa deu certo, acho que eu vou por esse caminho. E nós começamos com esse objetivo de querer como não tinha mercado na época, nós começamos querendo ser uma empresa que estivesse à frente desse mercado aqui, principalmente no ramo de brasileiros, por exemplo, que não tinha nenhuma mão Mas de obra. O negócio, assim, hoje, para finalizar a resposta dessa pergunta, sim, hoje em dia há um estudo para fazer a Masa crescer, porque lá atrás, mesmo sem saber como a gente ia fazer, eu sempre falei com a Gabi, a gente visualiza a Masa grande. Grande como? Você passar, você vê o nome City Furniture bem grandão, é assim que a gente quer ver o nome da Masa em todos os estados aqui nos Estados Unidos. Quanto tempo isso vai levar? Tá nos nossos planos também. Então, assim, a gente tem agora tudo planejado, porque eu acho que antes de qualquer execução tem que ter um plano, e a gente está trabalhando na base desse plano. Então, assim que a gente tiver com a base muito bem estruturada, porque aí a gente não vai meter o louco, a gente não vai mais fazer isso, agora a gente aprendeu a ser empresária. Estamos Com o tempo, aprendendo mas aí estamos depois aí. de algumas tomadas na cabeça. Mas a gente está estudando. Mas quem Estruturando. não... Se você não errar, você não aprende. Exatamente, Se você é não errando errar, você não aprende. Então, Na essa realidade, história eu de acho que o mezanino empresário me não fez tem aprender empresário, muito. né, que- Gente, me fez aprender muito esse negócio do mezanino. E outras histórias. Nossa, tem tanta Toda história. situação, acho que Gente, ruim já tem ensina, tanta né? história assim que a gente Todo passou. Mas, sim, um dia a gente quer ver o nome da Masa em todos os estados aqui. Eu não sei ainda se nós faremos por meio de franquia, filial. Isso é uma coisa que a gente estuda para entender bem em que maneira o nome da Masa vai ser bem visto em todos os estados. Porque a gente não quer que seja visto apenas. Então, às Exato. vezes você não precisa estar em todos os estados. Eu tenho uma... Tem os favoritos, uma forma, né? Não, eu tenho uma forma de ver a questão do mapa americano. Se você subir, sair da Flórida, e você subir sentido Tennessee, North Carolina, aquele lado, você estando ali, você consegue atender a parte de cima e você consegue atender aquela região, Georgia, Tennessee, essa região você consegue atender.
Se você estiver pro lado do Olha lá, Texas, já vamos pegar o mapa do... se você pega e estiver do lado do Texas, São lugares você, estratégicos. lugares estratégicos. Você consegue atender a outra Sim. região. O Hudson ali, tem se você região que estiver não ali, tem nem como, você a gente consegue. tá no meio do Então, deserto, eu né? eu falo que é um triângulo. Se você tiver nessas 3 pontas, Você vai fechou conseguir. o circo. Exato. É Entendeu? verdade. Eu sei porque Porque você também tá eu, estudando não, isso. Não, eu fiz Tá no meu estudo. meu business plan, não para o que a gente faz hoje, para uma outra empresa que eu tenho. E nisso eles colocaram e me explicaram a respeito disso daí. O Mas é business muito plan é interessante interessante, porque eles explicam. É, Aí exato, ele é bom você começou ter a o business explicar, plan, tá, né? olha, é dessa forma, entendeu? E- Sabe onde você consegue isso aí também? Uma coisa legal? Se você entrar no site da USPS, né, eles fazem ali os shipments para os Estados Unidos inteiro. Sim. Aí você vai ver que tem regiões marcado com cor. Tem o mapa dos Estados Unidos, aí tem tipo assim, Flórida, a região mais de baixo está em verdinho. Ali está em vermelho, ali está laranjado. Eles têm uns 4, 5 cores diferentes. Em cada local eles têm uma central. Então você paga baseado para onde você está naquela enviando. região da central. E aí você já tem uma Aonde ideia. o centro de distribuição. Se você tiver onde na são os Flórida, vai atender melhores aqui. Se locais tiver pra um você ali, ter vai o seu atender lá. business, é. Você meio que copia Então, isso e vai basicamente, a embora. gente está nessa parte do estudo. Onde queremos as lojas e, antes de tudo, finalizar muito bem o nosso processo. Acho que dentro da Masa, graças a Deus, hoje a gente tem um processo muito redondo. É muito lindo de ver, gente, a nossa produção. É uma coisa, assim, linda mesmo. Eu não vejo esse estilo de processos mesmo em basicamente nenhuma empresa, assim, que eu tenha conhecido de cortinas até hoje. Então, assim, hoje a gente está se tornando aquela empresa que a gente almejou lá no começo. E o melhor de tudo é que é uma coisa que eu e a Gabriela nós temos e é muito forte. A gente comemora cada vitória como se a gente já fosse o que a gente vai ser um dia. Então, quando a gente pegou a nossa máquina na garagem, gente, vocês não têm noção. A alegria que foi. A alegria que foi. A gente tem uma empresa nos Estados Unidos. Gente, Gabriela, eu não acredito. A gente não tinha nem cliente, mas assim, a gente tinha uma empresa tinha uma máquina e um sonho. nos Estados Unidos. Então, assim, aí depois, nossa, Gabriela, a gente agora tem um ateliê. E era na sala de casa, mas assim, a gente estava estonteante de felicidade. Meu Deus, e ali a gente já tinha 3 clientes fixos. Quando nós contratamos a primeira pessoa para ajudar Primeiro funcionário, a gente, meu Deus. que alegria Então, assim, que foi. Tudo... cada passo que a Masa dá, por menorzinho que seja, a gente comemora, gente, como se a gente fosse a maior empresa que os Estados Unidos já viu. Porque pra gente, a gente é. Então, assim, desde lá, o comecinho, quando a gente iniciou tudo, a gente já sabe que nós vamos dominar ali o mercado como a gente pensou que seria, com certeza iremos, porque a gente trabalha muito. Vocês tinham essa visão, assim, desde o começo? Vocês falaram já que não tinha plano B. Falaram também que, da questão da fé, de acreditar, acho, né? Mas você já tinha, assim, uma visão do que vocês queriam que fosse a empresa no começo ali? Ou isso foi algo que foi desenvolvendo ao decorrer do tempo, assim? Cara, Tem um negócio que pra gente é muito grande. Que é muito, muito grande. Que é Deus. Assim, a gente confia muito que os planos de Deus, quando Ele escolhe alguém ali, que Deus tem seus favoritos, que Ele tocou ali nesse filho e fala que esse filho vai e que ele vai levar muita gente com ele, esse filho vai levar muita gente com ele. Como? A gente não faz ideia. Porque os planos de Deus são assim, incríveis. tremendos de uma maneira que se alguém me falasse... Bruna, um dia, meu ateliê no Brasil era dentro do meu quarto, tá? Também, nessa parte eu não contei. a gente gosta de trabalhar dentro de casa. Ambientes pequenos, muito intimista. Então, se alguém chegasse em mim e falasse, Bruna, um dia, você, sua mãe e sua irmã vão ter uma empresa nos Estados Unidos, eu morando em Diadema, com 18 anos com a minha empresa lá em Diadema, eu não sei se eu acreditaria, ali com 18 anos, a Bruna dos 18 anos. Mas quando eu cheguei aqui, de alguma maneira... Quando ficamos nós 3, a gente sabia que a nossa empresa ia dar certo. Então, assim, eu, minha mãe e a Gabi, a gente tinha plena certeza que a gente ia ser a maior empresa de cortina que esse país já viu. Então, assim, era uma certeza muito grande. E hoje, vendo os processos que a gente tem, eu tenho certeza que não tem como dar errado. Eu tenho, assim...
Parece que é brincadeira, é uma certeza. Parece clichê. Parece clichê, mas é uma coisa É uma assim. fé, É uma né? fé É muito. fé, Fé é a é certeza fé. do que você tem não espaço não tá pro ali. errado. Quando eu e a Bruna tem uma coisa assim muito louca acontecendo, que parece que vai dar tudo errado, que nossos maridos olham e fazem, vocês são loucas. Tem muita olha e gente faz que acha que a gente é louca. Não. Mas a gente acredita que vai dar certo. E é um negócio que às vezes a Bruna acorda ou eu acordo, a gente acorda no meio da noite e liga uma pra outra no dia seguinte, então, tal coisa, que a gente tá pensando em fazer, não vamos fazer não. Acho que Não vai dar certo. não vai dar certo. E são coisas assim que, pra quem vê de fora, fala, não, vai dar certo. Então a gente tem muito isso. É Não Deus, tem como quando falar Deus que não é fala com Deus você. falando com a gente. Então, assim, é uma todos coisa os não passos tem que a como. Masa vai dar, é engraçado. Entrega Quem na não mão dele. confia, não não vai tem. entender isso. Quem não tem Deus, assim, como base do seu plano, da sua vida, não vai entender. Mas na nossa vida, Deus é quem comanda. Então, assim, todas as contratações a gente não podia contratar, porque a gente nem tinha como contratar. Mas quando eu via a pessoa, assim, sempre sou eu, né, que contrato. Eu falava, Gabriela, ela já sei, você quer contratar? Eu falava, é. E aí, a Masa prosperava. Então, a cada passo que a gente vai, vamos fechar isso de material, não podia. Mas a gente sente Deus falar que é para fazer, que vai dar certo. E você faz e dá certo. Então, assim, eu acho que quando você tem Deus como principal, quando você entrega, você confia. E você faz a sua trabalha, parte, confia? você fica em Não paz. tem. Fica tranquilo que... E hoje em dia a gente tem, assim, como sempre tivemos, essa paz, que vai dar certo, tudo que a gente fizer, porque Ele está no controle. Então, é uma coisa... Que legal, é inspirador isso. Muito bom, bom, hein? essa- É. Bom, né? Escutar, né? Isso meu? é muito legal, porque assim, a fé, você acreditar e ter essa convicção, realmente, e você ver o resultado disso, eu acho que é aquela coisa, contra fatos não há argumentos, né? Exato. Você Não pode tem, argumentar, mas os fatos estão aí, né? Não tem. Então, Não tem. Tem o que Quem falar. trabalha com a gente lá no começo e viu a gente na garagem, hoje sabe do que a gente está falando. Quem entrar hoje no nosso espaço e ver o quanto a Masa cresceu, e não é um tempo muito grande, né? É um tempo pequeno, começando do zero, literalmente zero, gente, do zero, vai entender que é só Deus que pode fazer isso. e a Ninguém gente mais. falou aqui também, queria saber, a gente está falando já há um tempo sobre a Masa Decor, mas deixa para o pessoal que está assistindo e às vezes não conhece a empresa, dá uma explicação aí para a gente, quais os serviços que vocês oferecem, qual região que atende. Nós atendemos todos os Estados Unidos, na realidade, a gente já entregou para muitos estados. A única coisa é que quando é fora da Flórida, a gente ainda não faz a instalação. Porém, atendemos toda a região da Flórida. Nós temos cortina sob medida, nós temos cabeceira sob medida, cabeceiras com tamanhos pré-prontos, nós temos o Pré-prontos, upholstery. as cabeceiras pré-prontas que ela está falando é para atender uma linha de casa de férias, Uma linha de que já casa são de férias. cabeceiras à pronta entrega. Então, tá tudo Legal. prontinho. Como que já. funciona o processo? Geralmente o cliente entra em contato com vocês, tem algum tipo de... O cliente que não sabe, eu tenho minha casa lá, eu quero pôr uma cortina, não tem noção, não sei nada sobre cortina. Comercial. Eu ligo, Bruna, me dá uma ajuda aí. E pode falar comigo direto, ou com a Gabi. A gente tem também a Mari, que também é nossa vendedora, trabalha com a gente. Tem a Fê também, que super ajuda, Henrique. Então, a gente tem um time hoje grande por trás da Masa, que está ali de prontidão para atender tanto os clientes que precisam de um projeto personalizado, totalmente customizado do zero, sob medida, quanto os projetos que hoje nós temos também já disponíveis à pronta entrega no nosso e-commerce. E nós temos, assim... Já faz venda, tem as vendas online Tem também. venda E online como que faz também, para conseguir esse produto online aí? Dentro do e-commerce, você encontra Que tudo. legal. Tudo dentro do e-commerce. Tem vários produtos, tem abraçadeira, tem cabeceira, tem cortina também. Então, tem bastante, tem varões. A gente tem uma linha Tem de itens varões, a gente avulsos, tem linha de trilhos motorizados da Masa. Então, hoje em dia, a gente tem uma linha, assim, muito completa de cortinas. E a parte de tapeçaria, que a gente faz totalmente customizado. Então, reforma de sofá, reforma de poltrona, sofá novo, poltrona nova, qualquer coisa, Tem basicamente. uma curiosidade envolvendo aqui, tecido, você a falou gente de... faz. Me interessou. O trilho motorizado aí, ele tem como fazer aquela conexão com a Alexa para chegar em Lógico, casa você e fala, falar, Alexa, na minha curtains. casa, ó, na minha casa, eu chego e falo, Open the curtain. Alexa, close my curtains. É porque à ele noite fecha a gente tudo. quer andar à Isso é muito vontade, legal, aí você cara. chega e fala, Alexa, close my curtains, e aí ela fecha Tenho- tudo. Inclusive, eu vou até contar uma coisa engraçada. Esses dias a Bruna foi viajar e ela tem um cachorro, ela pediu pra gente passar na casa dela pra
pegar o cookie, pegar o cookie, os potinhos do cachorro dela, e meu marido que foi. E a casa da Bruna é toda Meu marido trabalha com automação, então tudo lá em casa abre, fecha, tudo assim, ele foi né? no final do dia, ao entardecer, ele me ligou, não, tá fazendo, sei lá o que eu tava fazendo. Ele, então, tô aqui pegando as coisas do cookie, vou pra casa. E daí, de repente, ele falando comigo, começou a descer todas as cortinas, sozinhas. E daí parou a música que tava tocando na Alexa e começou a descer todas as cortinas. E daí ele olhou pra mim apagou assim, a luz. e apagou e fez uma meia luz na casa. E Daí ele só olhou o pra minha LED cara e fez assim, acendo. meu Deus, Bruna? Você tá me olhando aí? Gabriela, eu vou embora dessa casa. As coisas a luz abaixou, a cortina começou a abaixou descer. sozinha. Lá em casa é programado. A programado. música parou, porque tava tocando música, gente. E as foi cortinas sensacional. fazem parte da automação também, mas tudo. Então. A luz chega o horário para as crianças dormirem, fica só os Já LEDs acesos na sala, todas as cortinas fecham e as músicas param. Sensacional. E ele se Legal. assustou, né? Porque imagina, chegou, ele pensou que eu tava olhando na câmera e brincando com ele, mas não, dá para Que colocar seria na muito automação. possível também. Seria muito. Eu olhar da Mas- câmera e falar, vou assustar o Kane, mas aí eu teria ligado no YouTube. E quem não procura Masa, acontece igual, você sabe que nós estamos passando por isso, né? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Uma cliente nos procurou, que ela comprou umas cortinas e queria instalar. Aí chegamos na casa dela. Eu cheguei lá para fazer o serviço, né? Que elas queriam as caixas. Primeiro nós fizemos um painel lá. E eu vi lá as cortinas penduradas. Os trilhos de dupla face. Aí o peso da cortina, aí um trilho. E os trilhos toquinho assim. É porque muito cabe na toquinho. mala, não pode trazer trilho dele. O pessoal traz cortadinho na mala, eu vejo assim, E é barato. PVC, e é PVC. Aham. Ai, não pode rir, meu Deus. E não aguentou. E não aguentou, entendeu? Gente. Nem sei se ela vai assistir isso daqui. Mas. Mas é normal, Mas fique é em paz. normal, Você é a as coisas primeira são- será Coisas E que ela, acontecem, ela né? não tinha. Nossa, Walter, eu não aguento mais isso daqui. Já gastei umas 2, 3 vezes dinheiro com o trilho e nada se resolve. Pá, se eu soubesse, eu devia ter comprado aqui cortina, eu quis trazer do Brasil, isso, aquilo. Por quê? Você sabe disso daí. Tem muitos que falam assim, eu vou economizar, eu vou trazer do Brasil. Esse barato sai caro. Ah, Mas o barato entra sai caro. naquela situação. Você traz do Brasil, você não pode trazer trilho. Aí você tem que comprar o trilho aqui. A mesma, aquela... na minha época, eram umas rodaninhas assim, ó, que pareciam era duas muito correntinhas. assim, Que né? doía o braço, que você E o ficava, trilho amarelo, meu assim, que Deus, você encaixou. as rodaninhas amarelas. horríveis, Aí meu Deus do céu. você tem que trazer do Brasil. Aí venha o engate, não é igual ao do Brasil. E Os acessórios são é uma diferentes. briga. Porque nós estamos aqui, você sabe, a Inine, a Fênix, o pessoal chega aqui, vem falar e a gente tenta ir lá, vai ver, puta, de novo, É uma de dor de novo. cabeça. Aí nós não assumimos essa responsabilidade de ir atrás. Por quê? Eu não quero essa responsabilidade. Porque depois de- dá errado depois dá associado ao errado, nome da sua entendeu? empresa. Então, se você tiver, eu instalo para você numa boa, nós fazemos. Aí nós fizemos toda a caixa da cortina com LED para ela, tudo. Ficou lindo, maravilhoso. Hoje entregamos a parte de baixo da casa. Foi 6 cortineiros, acho que foi, né? 6 cortineiros. Ficou lindo, maravilhoso. Ela amou. Agora deu certo. Agora vamos fazer a parte de cima, então, já que já provei, vamos aproveitar e fazer mais 7 cortineiros na parte do segundo piso. Mas a questão é essa questão. As pessoas às vezes acham que vai economizar, mas não encontra todo o material aqui. Não encontra. Você fez na minha casa. Minha esposa falou, eu não vou ter paciência para trazer do Brasil. Eu não quero e prefiro que a Bruna faça em casa. Você viu, na sua casa mesmo, a gente teve que refazer Teve assistência, porque que o quarto fazer. filho teve marcenaria. Isso. Então, como que você faz se você traz essa cortina do Entendeu? Brasil? Não tem. Não tem. Você ia perder aquela cortina, já era. Entendeu? Então, quer dizer, poxa, sabe, é tão mais simples. E É às uma vezes dor o de barato cabeça. sai caro. Não, gente, essa do barato sai caro, ela é assim. Me perdoem, vocês que já vieram e a gente teve que refazer tudo novo. E não são poucos. Não são poucos clientes
que a gente tem que falar, que a gente não reforma, que a gente não faz assistência e a gente tem que fazer tudo zero, novinho. E o resto da cortina é lixo, gente. Me diz não uma tem o que coisa, fazer. Bruna e Gabi. Algum projeto de quando vocês começaram pra cá foi aquele projeto que marcou vocês? Sempre tem um. Aquele Pra que bem ou pra marcou. mal? Porque assim, tem Pra gente mal cliente já ruim, vem- a gente lembra até o sobrenome. Não, vamos... Depende, é Não, cliente bom vamos ou falar cliente primeiro ruim? do mal, depois a gente fala do bem. Ah, com certeza. Aquele que Mas- marcou assim, que Vamos você falar falou mal assim, agora. não dá. Esse daqui nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Tem. Com certeza. Na minha mente já vieram 2. A Bruna Vai, não, sabe fala exatamente você qual então, que... fala você, eu não posso falar porque eu sou comercial, gente, os clientes vão saber que eu tô falando deles. Falou mal, porque, gente, e ela falou bem. Eu vou explicar. A Bruna é o comercial. Então, a partir do momento que ela vende, Acabou. eu venho e executo. Eu venho com a equipe por trás e executo. Então, toda assistência que dá, todas... E muitas vezes ela nem sabe. E Não, eu nem exatamente, sei. ela nem Eu sabe. não cuido dessa então, parte, quando pessoal. tem alguma assistência, algum problema com o cliente, qualquer coisa que dê, é comigo. Por isso que eu tenho muita propriedade de falar os que dão muito certo e os que dão muito errado. Na minha mente vieram 2. Um aqui de Orlando e um de Miami. abro apenas isso, mas complicado, gente, dá errado, dá problema. Mas o quê? De Miami, você- o de que- Miami o que não que foi te do marcou? palitinho que nós estávamos conversando nos O bastidores. próprio, não, né? o do palitinho. que Gente, te é o marcou, negócio. Gabi? Gente, ó, e é o negócio, eu vou abrir pra vocês. Eu amo essa pessoa. Amo, de paixão. Como Ele é ser muito humano, fofo ele é mesmo. incrível. Adoro do fundo do meu coração. Porém, como cliente, ele é uma ótima pessoa. Mas, olha, como cliente não dá. Eu fui na casa dele, a gente trabalhou na casa dele o quê? 2 anos, eu acho. Foi muito tempo. Gente, eu juro, 2 anos com Foi uma muito obra em tempo. Miami. A gente não é basicamente brincadeira. vivia em Miami. Não é brincadeira. Então, era um problema que não existia. Não, mas só pra vocês Era um entenderem, problema a que não casa existia. dele era um apartamento e era todo em vidro. Tudo. Todo em era vidro. cercado em vidro, só que pra piorar era todo torto. Ele era todas todo as paredes chanfrado, eram todo assim, ângulo. Todo com ângulo, era um apartamento muito antigo. Então, assim, foi um trabalho muito minucioso e o cliente era muito perfeccionista, mas assim, num nível que eu Não, nunca mas o vi problema na minha não vida. foi o perfeccionismo. O problema realmente, eu vou falar, o problema é que o cliente ele muda de ideia após aprovar um projeto. Tinha isso Então, também. se você me aprovou para fazer um quadradinho rosa, eu vou te entregar um quadradinho rosa. E E daí, aí quando eu tô chegava te lá, entregando um triângulo. quadradinho rosa, você vira para mim e fala assim, mas enquanto você estava lá produzindo, eu pensei, eu queria um triângulo verde. Daí você fala, não, mas eu já tenho um quadradinho rosa. Daí fala, não, mas um triângulo verde encaixa melhor aqui. E daí a gente vai, refaz o quadradinho, o triângulo Nossa, verde. foi uma loucura E aí no mesmo. triângulo verde, não, mas eu queria o triângulo verde um pouquinho menor. Então, não tinha um acordo, não tinha Não tinha um projeto. Não tinha um projeto. Contratem um profissional, gente. Fica a dica. Por É, favor, exato. isso salva tanto tempo pra gente. Salva muito. Contratem um E até pro profissional. próprio cliente, porque É. querendo ou não, é uma dor de cabeça pro cliente ele Isso tentar foi uma loucura. Não, ficar isso daí a tentando gente sabe de acertar e perto. não... Muitas não vezes consegue. chega lá, aí vem o projeto aqui pra gente rabiscado no papel, assim, Exato. parece um papel de Aham, pão. É isso mesmo. Mas qual a medida? Não tem. É mais faz ou mais ou menos menos aqui, ó, mais assim. essa foto do Aqui, ó. Pinterest. Ou é 1 metro, mas 1 metro, meu, É isso. é difícil, porque a gente foi. trabalha com fit e esquece, incha. Ah, mas é tanto aqui, se eu... Não funciona dessa Nossa, forma, eu entendeu? não gosto nem E de os lembrar problemas disso. e os problemas você vai encontrando durante a obra. Na hora de vender, eu falo que é tudo lindo, maravilhoso. lindo. Eu falo pro Carlão isso daí, é tudo lindo, maravilhoso. Mas na hora de executar, não funciona daquele jeito. Porque você vai pôr, você vai fazer o finish, não dá Aí você certo, vai a ver o parede tá desnível que torta. tem, Meu, fica super Eu brinco difícil. com a Bruna, ela é maravilhosa, ela é a melhor parte da empresa porque ela vai na casa do cliente, ela toma um café, ela bate papo, ela come bolo. Faço parte boa. E Isso aí- pessoal, não faço parte ruim, não. Que absurdo. Parte ruim é a Gabriela. Eu comecei, eu vou falar, eu vou Só ser me bem divirto no sincera, meu tá? trabalho. Eu comecei a tentar alguns arquitetos só pra poder ter um dia pra comer um bolo, tomar um café, porque olha, é Não, bucha. brincadeiras à parte, mas Mas- esse cliente realmente foi... na verdade, ele foi um dos maiores desafios que a gente teve. Uhum. E ele foi lá no começo da empresa. Então,
Foi um desafio bem grande, mas ele fez a gente amadurecer em Demais. muitos aspectos os processos da empresa. Depois dele, a gente colocou no nosso contrato que se a pessoa pedisse um quadrado, ia ser um quadrado. Se ela pedisse um retângulo, ia ser um retângulo. A gente aprende. Exato, a gente com aprendeu alguns- bastante com ele. Mas é um dos que marcam. Esse É um dos marcou. que marcam. Essa presença, assim, eu acho, né? A gente fala sobre nunca quebrar pontes, né? A gente tava falando isso aqui outro dia. Sim. E tem esses clientes difíceis, né? Mas a gente vê que vocês, obviamente, um sabem pouco. lidar muito bem com isso. E às vezes você aprende a lidar ali com o cliente, vai levando, mas entender também, né, qual que é a necessidade do cliente. Exato. Às vezes nem a pessoa sabe o que quer. Você vai direcionando Exato. uma pessoa e tal, até ele ajudar ele a mas- encontrar o que ele Mas quer. no Fala fim, pra ele ficou gente muito um feliz, pouco assim, foi muito que... bacana. Ele ficou super grato. E um detalhe muito importante, nenhuma empresa, ele tinha contentado, Nenhuma empresa acho que aceitou umas pegar a casa 4 dele. empresas pra fazer a casa dele. Nenhuma ele empresa veio quis pra fazer. gente num ato desesperado, porque nenhuma empresa de Miami aceitou pegar o apartamento dele, porque era realmente uma bomba. Era um desafio Era assim. uma bombinha assim grande, mas a E gente aquele conseguiu. projeto assim, lá no início, que você olhou pra Gabi e falou, Gabi, estouramos no norte. Já pensei eu. Beautiful. Estouramos show. no norte, Gabi. Gente. Esse foi o primeiro, Gabi. A gente só Esse fechava foi pedido maravilhoso. pequenininho. A gente só fechava pedido ali de 2.000, 3.000, esses pedidos que assim era grande pra gente na época ainda. Mas veio gente, que custou, eu lembro até hoje, $17 mil. Quando lembra que eu Esse falei é que eu vendi fichinha na pra Mímica? você hoje. Era americano. Hoje, graças a Deus, a gente deu uma melhorada aí. Mas o legal desse projeto foi... A gente vendia tudo pequenininho, assim, 2.000, 3.000, 1.000, e pra gente era muito. Aí eu lembro, a Gabriela foi viajar, pilantra, me deixou sozinha, e eu fui atender o cliente, era americano. E aí, dentro do Kings Point, eu nunca vou esquecer. E aí, quando eu cheguei, a pessoa que tinha me indicado, né, falou, Bruna, você consegue tocar a obra? Porque eu tenho que sair. Eu falei, claro, fique em paz, vendo tranquilo. E aí, vieram o casal aqui, e eu falei, não, fique em paz, Renato, tchau. E aí, chegou o cliente, e eles fizeram, hi! Aí eu fiz, hi! Hi! E aí, minha alma saiu do corpo, porque eu não Detalhe, sabia ela falar não inglês. falava. Eu não falava inglês, nada, zero. E aí, eles começaram a falar, e eu não entendia, e aí eu comecei, ok, Bruna, só que eu sou muito palhaça. E aí, o que eu falei, gente, eu vou ter que vender e vai ter que funcionar. E aí, eu comecei, ok. Here, show you, picture this. Beautiful. Beautiful. E aí, eles falavam, ok, I want this color. Blá, blá, blá. Aí, eu entendia por cima, que eu queria uma cortina Você pegava laranja. aquelas palavrinhas. Aí, eu pegava aqui, porque eu tinha feito inglês no Brasil. Então, eu tinha feito inglês wizard. Aí, fazer propaganda já. Aí, eu entendia a cor. Aí, O que foi eu essencial. vinha, abria uma foto Da cor. no Google e falava, this? Ok. E aí, eu já anotava aqui e pegava a mente... Gente, foi um dos maiores desafios da minha vida. Entender o que aqueles americanos queriam. Toda a casa foi colorida. Toda a casa foi cortina diferente. Teve romana, teve rolô, teve cortina, teve varão, teve trilho curvo. Até hoje eu não sei se foi isso que eles pediram. Daquelas brincadeiras. O trilho curvo, eu lembro até hoje, eu e a Gabriela, a gente não sabia, eu nunca tinha feito um mod de trilho curvo. A gente colou várias folhas sulfites no chão, colamos com durex. Quando a gente saiu, aquele molde saía voando no meio da rua e a gente atrás das folhas, foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi. E quando esse cliente me ligou, um mês depois, falando, Bruna, nós queremos fechar o pedido com você. Eu quase chorei de emoção. Eu falei, Gabriela, você lembra aquele cliente? Ele fechou. A gente tá rica. Meu Deus, arrasamos! Detalhe, cobrei super barato, mal deu pra pagar os tecidos, porque tava de graça a casa inteira. E assim fechamos o nosso primeiro pedido de 17 mil e não ganhamos nada. Mas Foi fechou em inglês. Fechou em inglês, Pô, o quê? essa foi a maior vitória. Depois disso, eu me matriculei no outro dia no curso de inglês. Uau. Em 5 meses eu tava falando inglês já, Uau. não tinha pra ninguém. Aí, E também, não, ou seja, não falar inglês também não é desculpa, né? Porque foi lá Não. sem falar e fechou, deu um jeito, se fechei a virou, né? venda em inglês. A Gabriela falou, como você conseguiu? Menina, como você conseguiu? Falei, confia. Confia, eu sou vendedora. A confiança é importante. Eu sou vendedora, Foi. Gabriela, confia. Esse até hoje eu fico. Porque era um inglês que não era um inglês fácil de se entender. Porque tem
Uns Tem. americanos que têm um inglês a mais Gabriela, limpo. quando foi falar com eles, ela falou, Era um como inglês você ainda, aquele entendeu? inglês pra dentro, que eu olhei e fiz assim, gente, Que eles como? não abrem nem a boca, né? É, aham. Gente, foi uma coisa. Eu falei, gente, Mas como que ela foi muito entendeu? engraçado. Eles riam, e eu ria, e eles riam. E foi uma reunião, eu acho que a gente riu tanto aquela reunião, porque eles riam. Porque eles devem ter pensado, gente, o que essa menina tá fazendo aqui? Mas, gente, sabe o que eu escutei uma vez de um cliente? O cliente falou assim pra mim, um americano. Ele falou assim, você não tem que ter vergonha, porque vocês não sabem falar. Eu não sei falar nada. Vocês ainda se esforçam, vocês ainda falam espanhol, vocês falam português, você ainda se esforça para poder falar o inglês. E eu, que só falo inglês e eu não me esforço nem para falar a sua língua. Não. Gente, mas não É tive verdade. vergonha, não. Tem uma coisa que eu não tenho na vida, eu não tenho vergonha na cara. Então, assim, qualquer coisa que você pedir pra eu fazer, se eu for roubar e matar, principalmente se for vender, não, se for pra vender, eu já vendi muita coisa na vida, gente. Olha, já vendi curso, já vendi sapato, já vendi cortina, já vendi o que mais, Gabriela? Já fui muito vendedora, gente. Já vendi muita Eu já vendeu coisa. muita coisa. Vendi muita coisa, eu não lembro consigo. agora. Mas assim, pensar em vender tudo. comigo. Aí o idioma a gente dá uma improvisada. Mas hoje é fácil, né? Com o site GPT não tem nem desculpa. Não, hoje Só é você fácil. chegar lá com o celularzinho. Nessa Facilitou época aí não muito. tinha. Não tinha chat Mas GPT, é verdade? venda é comigo, eu amo vender. Então. Gente, que pouco mais bate-papo marcante. legal. Foi muito bom conhecer aqui sobre a Masa Decor, saber um pouco da história aí de vocês. E queria que vocês deixassem uma palavra final aí aqui no Florida Connection. A gente, né, que surgiu através com o propósito de justamente isso aqui, se conectar com pessoas, com empresas, estar aprendendo um pouco mais. Cada um aqui que vem aqui, vocês teve as histórias aí, falou sobre os aprendizados e isso faz a gente crescer. Qual a importância para vocês de parceiros, de conexões, do networking? A gente sabe que uma das frases do Walter aqui, né, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém. A gente acredita muito nisso. Nossos parceiros Quando são... você vai acompanhar, Aham. você vai mais longe. Você Exatamente. pode até ir, mas você não vai longe. Quando você vai com companhia ali, você vai mais longe. Eu lembro do dia que eu liguei pra sim. Bruna. Aí eu falei pra Bruna, eu e o Carlos tivemos uma ideia. Aí ela falou, qual? Eu falei, vamos fazer uma revista. E a gente quer todos os parceiros juntos. Aí a Bruna falou, sabia que eu já pensei nisso também? Ah, que Seria legal. bacana a gente Muito montar uma bacana. revista com todo mundo junto. Eu falei, essa Muito legal. revista vai ser um Aham. arrebento, E tá sendo, Bruna. É muito legal. Tá sendo. legal. Bruna, faz praticamente o quê? 40 dias que nós abrimos o Instagram dela, tudo. Ela tá batendo quase 30 mil visualizações no Instagram. É, gente, é isso. É uma porque, troca de porque informações, não é de você só. experiência. Não é. Não é você só. É a soma então, de todo mundo a junto. soma. E assim, gente, quando tá todo mundo no mesmo propósito, isso ganha Muita um força. valor, isso ganha É a uma sinergia, força tão nós falamos grande. aqui que é a Sinergia. sinergia. Muito. É a egrégora. Aham, Eu verdade, penso, muito. eu penso naquilo ali, tenho fé e tenho isso, consistência você da sabe, palavra. exato. Você também tem. Muito, E não aqui, vai dar ó, errado. chega a arrepiar. Não chega a dá arrepiar, errado, mas porque não dá é errado. uma coisa, é uma egrégora fantástico isso daí. É isso. São muitas Entendeu? pessoas que lutaram por propósitos e acreditam nas mesmas coisas. E tem muitas tá todo pessoas que mundo estão na junto. revista que eu sou assim, apaixonada no trabalho, na trajetória. Assim, pessoas que eu vi que também começaram pequenininho ali. Todo que a mundo gente da mesma participa- época, Bruna. Exato. É todo mundo da mesma época. Então, você olha e você fala, caramba, que orgulho que eu tenho, de bacana. verdade. Porque É assim, assim como a gente, o pessoal que tá nessa revista, cara, trabalhou duro pra tá onde tá hoje. Então, quem vê o tamanho dessas empresas hoje, não imaginou até que horas ficou deixando a família em casa, não imaginou, não comia o que queria. Por quê? Porque tinha que Às vezes nem investir o comia. dinheiro. Às vezes, né? Tinha que sair, segurar Sair o da dinheiro. obra, Então, assim, aham. você não imagina o que a pessoa teve que passar e tudo isso com um sorriso no rosto. Porque você encontrava todo mundo na obra, tava todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Eu cansei de ir no 7-Eleven comprar pizza de $5 e voltar pra obra. É ou não é? De noite isso daí. É ou não é, gente? meu. Eu já saí de obra 5 horas da manhã pra voltar 8 da manhã. E em casa só Exato. arrumar e voltar. A gente- Passando a noite na obra. Então, Nós assim, temos alguns parceiros que falavam que encontravam a gente só de madrugada, que era o horário que a gente... Porque a gente produzia o dia inteiro e ia e na madrugada instalava para de instalar. madrugada. E isso Então- com criança pequena. Então, assim, quem vê hoje, neguinho postando, que tá viajando, mas olha,
que fácil a vida dele viajando agora no Brasil. Pô, o Carlão tá no Brasil de novo. Então, porque antigamente, Não vê o que antigamente não, acontece. a gente trabalhava mais para casas de vacation. Porque não tinha tanta brasileiro aqui com casas aqui e fazendo reforma, fazendo isso, fazendo aquilo. Não tinha. Então, nós trabalhávamos mais com casas de vacation. Pô, esses dias eu tava lembrando com o Carlão, um dia lá quase meia-noite, eu e o Carlão em cima do andaime, instalando lustre, porque nós tínhamos que entregar a casa aquele dia, entendeu? Então, quer dizer, meu... E o psicológico também, né? Pra você entregar É um o negócio, psicológico. porque É o psicológico. amanhã você tem que E entregar. num precinho assim, porque você tá Daquele fazendo o jeito. seu nome, você não tá ganhando E ainda. se você voltasse no outro dia, você já ia perder, porque não ia pagar. É um negócio muito assim. assustador. Então, você olhar, chegar hoje aqui e saber que todo mundo que tá Tá aqui ali, ó. trabalhou bem. Porque trabalhar, tem gente que trabalha aí, mas não entrega um bom trabalho. Então, você sabe que quem tá aqui trabalha bem. Então, quem tá aqui tem um nome a zelar. Então, isso, cara, é uma coisa assim que eu tenho orgulho dessas pessoas, porque eu sei Que o foram- preço que é pago para estar onde nós estamos. Então, assim, você saber, a empresa tal, você conhece, a pessoa vira e fala, conheço, trabalha bem o pessoal. Vocês conhecem a Masa? Sim, é referência. Então, assim, nós sabemos o peso que está por detrás desse nome que a gente carrega hoje, graças a Deus, para bem, que todo mundo gosta do nosso trabalho, mas é assim, são aí 8 anos de trabalho bem árduo e vão ser muitos mais, se Deus Amém. quiser. Com certeza. Amém. Estão deixando Eu um creio. bom legado aí. Isso aí. Aproveita e já deixa também o Instagram, o website, Pessoal. aonde que as pessoas podem contactar o Gabriela, Masa Decor. fala você, Gabriela, que eu já falei demais, eu falo demais, gente. Por Nossa. isso que eu sou comercial, né? Por isso. O nosso Instagram é Masa Decor. Nosso e-commerce é Masa, Store. soletra, tem que soletrar aí pro pessoal. Masa Decor. M-A-Z-A Decor D-E-C-O-R. Nossa, Nos decora no sigam. pessoal. Vai que, né? Pra não perder o Instagram. Nosso e-commerce também é o Masa Store. É o Masa Store? Tô Não tentando. faz pergunta difícil. Aham, mas- Masa Decor Store. Temos o website também, masadecor.com. E no nosso Instagram vai estar lá o link do nosso... O link do pra todas as LinkedIn, nossas, que vai pra ter meu telefone, pra dar nosso Gabi, telefone pra todo direto. mundo. Então, E uma coisa fiquem à bem legal, vontade. gente, acompanhem, porque nós estamos concorrendo pelo 3º ano consecutivo como melhor empresa de window treatment aqui de Orlando. Uma Uau, empresa que americana. isso, hein? Solta as 3º palminhas ano aí, consecutivo. produtor. E é isso, Parabéns. pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigado a Maravilhoso vocês, é um prazer estar ter vocês aqui. hoje. E é Gente, isso. que bate-papo legal. Foi um prazer mesmo. E para você que está assistindo, gostou desse bate-papo, novamente, compartilha, dá um like, segue as meninas lá do Masa Decor. E se você quer ser um parceiro da Florida Connection, como que faz aí, Walter, para ser parceiro do Entre em Florida contato conosco. Vou deixar na descrição aqui as informações para você entrar em contato conosco e vem ser parceiro da Florida Connection. Connection? Isso aí. Valeu e até a próxima. Falou. Obrigada, pessoal. Ah, tem um brinde. Olha só, o nosso produtor. Hoje o produtor não esqueceu de trazer um brinde. O brinde da Patrocinado pela Fênix. Phoenix Obrigada, Improvements. pessoal. Muito obrigada. Gente. Tá vendo? Uau! Pode mostrar aqui? Pode. Gente, obrigada. Eu uso Pra muito. você fazer as anotações, aí você tem a sua listinha onde você pode Nós colocar somos aqueles clientes ali que você... Podia ser melhor, né? Vocês aqui que trabalham com Aí, esse ó. tempo inteiro. Obrigada, pessoal. Adoramos. Tá. Obrigadão Show, mesmo, obrigada, Bruna. pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Um prazer. Valeu e até a próxima. Falou, pessoal. Até mais.